Existe uma situação muito comum em produtos de software. O sistema ele começa pequeno, simples, poucas classes, poucas regras, tudo funciona, tudo parece organizado. Mas o tempo passa, o sistema cresce, novas funcionalidades são adicionadas, novas integrações aparecem, novas regras de negócio surgem. E aos poucos, o código começa a apresentar alguns sintomas. Você começa a ver muitos ifs e elses. Você começa a ver muitos new espalhados pelo sistema. E você começa a perceber que para adicionar uma nova funcionalidade, precisa alterar várias classes diferentes. Isso é um sinal clássico de um problema de arquitetura. O sistema está muito acoplado às implementações concretas. E esse é um problema muito comum quando estamos trabalhando com orientação a objetos. Porque orientação a objeto não é só criar classe. Orientação a objeto é gerenciar dependências entre classes. E hoje nós vamos ver como resolver um problema usando dois conceitos muito importantes. Primeiro, o Simple Factory e depois o Factory Method, que é um padrão clássico descrito pelo Goff. Fala pessoal, tudo bem? Sou Marco Aurélio Tomás, engenheiro de software, e se você quer evoluir em engenharia de software, arquitetura e boas práticas de desenvolvimento, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal, que o seu apoio ajuda bastante a crescer. Essa é a nossa série sobre Design Patterns na prática, onde a gente não aprende só o nome dos padrões, mas também o problema que eles resolvem no mundo real. Porque Design Patterns sem problema real é só teoria. E o que a gente quer aqui é aprender engenharia de software na prática. Vamos imaginar um cenário bem comum. Uma empresa precisa desenvolver um sistema de pagamentos. Na primeira versão do sistema, só existem pagamentos como cartão, Pix, e depois é acrescentado boleto. E normalmente o código ele vai ficar algo parecido com isso. É aqui que está o erro de design. Quem usa o objeto não deveria ser o responsável por criar o objeto. Essa frase ela é muito importante porque ela se trata diretamente sobre arquitetura. E esse é o problema que os padrões de criação resolvem. A primeira solução para esse problema é o Simple Factory. A ideia é bem simples. Em vez do sistema inteiro ficar criando objetos com new, nós criamos uma classe responsável por criar esses objetos. Ou seja, nós centralizamos a criação de objetos. Agora vamos entender cada classe. Primeiramente, temos essa interface que representa o conceito de pagamento dentro do sistema. O sistema ele não precisa saber se é cartão, Pix ou boleto. Ele só precisa saber que existe algo que implementa pagamento. Isso é um princípio muito importante. Programar para a interface, não para a implementação. Vamos ver aqui agora a implementação justamente dessa interface pagamento em cartão, por exemplo. Nós temos também a implementação dessa interface pagamento em boleto. E temos também para Pix. Cada classe representa um tipo de pagamento, como ficou bem claro. Todas implementam a interface pagamento. E isso é polimorfismo. Vamos dar uma olhada agora aqui na classe Pagamento Factory. Essa classe é a responsável por criar os objetos. Agora, o resto do sistema não usa mais new em vários pontos. Quem cria os objetos é a fábrica. A fábrica, Pagamento Factory. Vamos olhar aqui o service que nós temos aqui. O service, se você perceber a mudança, ele não sabe mais qual classe está sendo instanciada. Ele depende apenas da interface pagamento. Isso reduz o acoplamento, mas ainda existe um problema. Se surgir um novo tipo de pagamento, precisamos alterar a fábrica.
E é por isso que existe o Factory Method. O Factory Method resolve esse problema usando herança e polimorfismo. Agora, vamos entender cada classe. Deixa eu fechar aqui primeiro o exemplo do Simple Factory e vamos olhar as classes do Factory Method. Temos aqui uma interface de pagamento, nada muda aqui, continuamos apenas com a abstração. Vamos olhar aqui classe cartão, a classe boleto e a classe Pix. A questão é que todas elas vão ser implementações de pagamento ainda. Isso não muda. Mas temos uma segunda classe, uma outra classe que é muito importante, que seria pagamento creator. Essa classe, ela define o fluxo do sistema, mas não define qual objeto será criado. Quem decide isso são as subclasses. Que subclasses são essas? Nós vamos trabalhar aqui com boleto creator. Temos cartão creator e temos Pix creator. Agora, cada classe decide qual objeto será criado. Agora, se surgir um novo tipo de pagamento, nós não alteramos o código existente. Nós apenas criamos uma nova classe. E isso é o princípio de Open Close, do Solid. A evolução foi assim. Tínhamos o termo new espalhado pelo sistema na criação de objetos. Usamos o Simple Factory para centralizar essa criação. E passamos a utilizar o Factory Method, que permite a extensão sem modificar código existente. Isso é uma evolução de arquitetura. Design Partner serve justamente para isso, ajudar o software a crescer sem virar um caos. Vamos dar uma olhada novamente aqui para que você possa ver. Em pagamento creator, certo? A classe abstrata, ele não se preocupa qual é o tipo de pagamento. Ok? A questão vai estar justamente nas implementações de cada classe, que elas sim vão retornar um tipo de pagamento específico. A evolução do código, então, ela foi assim. Tínhamos vários news espalhados pelo sistema. Então, usamos um Simple Factory para centralizar a criação desses objetos. E evoluímos para um Factory Method, que permite a extensão sem modificar código existente. Isso é a evolução de arquitetura. O Design Partner serve justamente para isso, ajudar o software a crescer sem virar um caos. Bem, aqui terminamos esse vídeo sobre o tipo criacional Factory Method. Não se esquece de se inscrever no canal, ative o sininho e no próximo vídeo nós vamos falar sobre um padrão que resolve outro problema muito comum, condicionais gigantes e regras que mudam em tempo de execução. Nós vamos falar sobre Strategy Pattern. Nos vemos no próximo vídeo.